Ana, tá chegando o final do ano e eu preciso comprar roupa branca. Deixa eu te contar um negócio de uma vez. Acho que foi de 2021 para 22 ou de 20 para 21. Falei, isso aí não tem nada a ver, superstição, né? Apesar de eu ter as minhas superstições, mas eu falei, isso não tem nada a ver, né, meu? Minha vida tá boa, tá bacana. E eu passei com uma roupa que não era nova e toda colorida. Ana, tragédia. Tudo de ruim aconteceu. Meu carro fundiu, tive problema lá com o meu apartamento, tive problema no trabalho. Meu ano foi, cara, baixa astral, baixa astral, baixa astral. Esse ano, não, e a partir daí, roupa nova e peça branca. E você? Tem, Ai, não? eu não posso usar peça branca. Ao contrário. Sim, exatamente. O ano que eu usei totalmente branco foi um horror. Desastre atrás de desastre. Muito ao contrário de você. Eu tenho que estar colorida, em especial uma peça cor-de-rosa que eu já começo a escolher agora para usar na virada do ano, porque aí eu tenho certeza que o ano vai estar perfeito. Ah, meu, isso é besteira, cara. Eu acho. Como assim? Cara, a partir do momento que você encara que o branco não te serve no final do ano, cara, você construiu toda uma estrutura psíquica ali pra você, tudo que você atribuir que não tá dando certo é com aquele evento. Então E você acha você é a que mesma coisa, cara. se eu embutir, por exemplo, se eu coloquei, será que foi coisa eu atraí essas coisas por... Você atrai, mas é mais por uma questão de crença de que aquilo vai acontecer. Porque assim, o que você tá mentalizando, o seu medo é o que vai vir pra você. Sempre. Assim, eu tenho medo de faltar dinheiro. O universo vai entender o quê? Um sentimento de falta. Tá faltando dinheiro pra ele. Então, os eventos que vão acontecer na tua vida vão te levar àquela situação. Ou será Então, que é a nossa percepção? cara, então, também... Tipo assim, nossa, aconteceu, eu sabia que ia acontecer. Às vezes aconteceu um monte de coisa boa, você só deu... Tanto a questão da percepção, que só pode ser aquilo que eu fiz lá, eu não fiz aquele ritual. Então, porque coisas ruins acontecem o tempo todo. E como a nossa vida ela flutua entre altos e baixos, né? Tem até uns poemas chineses que falam, né, que o bambu ele se dobra ao vento, né? E o cedro se parte, né? Porque ele não se dobra ao vento. Essa questão de você saber se dobrar, às vezes fala, pô, não tô podendo gastar. Você vai lá e gasta um pouquinho mais, você se ferra ali na frente. E aí você fala, eu sou azarado. Você construiu essa questão, uma questão um problema psicológico que você enfrentou na hora e você não soube lidar com ele, que é o consumo. Que a gente falou lá no outro vídeo. Quem não viu o vídeo de consumo, assiste aí, dá o like, dá uma comentadinha nos comentários aí e fala, você é supersticioso ou não? E aí? Você acha? Você é? Então. Eu não sou. Eu acredito que nós criamos a nossa superstição. Tiraram virada pra você? Cara, pra mim, eu nem sei disso aí. Então, a partir do momento... de da cor no novo, nada, você não tem nada, nenhum. Não, eu assim, de superstição, cara, eu não consigo me lembrar aqui alguma superstição que eu tenha, de verdade. Não... Eu acredito que, por exemplo, igual a pessoa fala, andar com dinheiro na carteira é bom pra trazer dinheiro. Mas não é uma superstição. É uma forma de você enxergar o dinheiro e você vai dar um outro valor sentimental ao dinheiro, que você vai valorizar esse dinheiro ao longo do ano ou ao longo daquele período ali, para você criar situações de atração de dinheiro. Isso é inconsciente, mas o fato de você olhar o dinheiro ali, de você pegar aquela energia, porque tudo é energia, tudo é um arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo é alguma coisa que vai te produzir neurotransmissor. Um perfume, uma pessoa amada, uma pessoa odiada. São arquétipos. Inclusive, eles são inacessíveis ao indivíduo, eles são universais. Não são só acessíveis ao indivíduo, mas são universais. Então, por exemplo, medo do escuro, o choro de uma criança quando a mãe se afasta, são coisas arquetípicas. Os mitos antigos são arquetipos. E na nossa sociedade, esses mitos eles são modernos. Aquela série American Gods lá acho que é do Prime, né? Fala sobre esses mitos modernos, né? Os deuses americanos. Tem lá a internet, a mídia, né? Eu não sei se vocês assistiram isso aí. Se você quiser saber de mitologia, de como se criam mitos,
American Gods, né? Fantástica aquela série aí do ponto de vista mitológico. Então, assim, esses tipos de crença, eu acredito que induzem você a um determinado comportamento. Por exemplo, crenças limitantes. Ah, minha vida nunca dá certo, eu sou azarado. Cara, você tá atraindo o que de bom pra você? Você tá pensando já negativo. Então, eu sou burro. O pensamento tem poder. Tem, muito. Existe um experimento do Dr. Masaru Emoto, que ele faz com água. Então tem uma reza lá, um monge ele pega uma água sagrada de uma represa sagrada lá no Japão, que eu não lembro o nome dela. E aí dá para um monge benzer aquela água, ele congela aquela água. Depois ele pega pessoas comuns e fala, fala eu te odeio, eu vou te matar. E ele congela a água do que as pessoas falaram. E quando ele fotografa, a água formou moléculas diferentes. Formou cristais de gelo diferentes, padrões diferentes. E ele fez isso várias vezes, né? É um método científico. E depois ele passou por uma segunda fase, pensamentos. E se você não falar, só pensar, aconteceu a mesma coisa. Aí eu pergunto, a gente é feito de 75% de água. Onde que a nossa mente ali pode mexer com a nossa saúde, com a nossa capacidade de relacionamentos, com a nossa capacidade de ganhar dinheiro ou gastar dinheiro fácil? Às vezes você ganha dinheiro fácil, mas na sua cabeça você tem tanto medo de ganhar dinheiro que você cria situações inconscientes que vão atrair, por exemplo, a quebra de um carro, uma perda financeira grande, o adoecimento de um animal. E aí você gasta aquele dinheiro que você achou que ia sobrar e não sobra. Então a sua vida está sempre no zero ali. Então eu acho que essas superstições, elas são reais nesse sentido. De guiar a pessoa a acreditar que aquilo é real e reforçar na mente dela que aquilo é real, cada vez mais real. E aquilo se torna um padrão de vivência da pessoa. Eu acredito nisso sim. Eu sou um otimista. Sim. Eu sou um otimista. E eu tenho sempre pensamento positivo. Eu acho que tudo tá bom e que tudo pode melhorar, né? E às vezes o otimista também pensa que já tá muito bom, né? Sim. E vamos rezar para não piorar. Sim. Né? Mas será que isso evita as tretas, né? Porque assim, igual aquele livro O Segredo, o cara mentalizava até uma vaga no estacionamento, sim, né? Até onde vai... porque assim, então se você... Será que então a receita é ser um otimista? Não é tão simples. O otimista sofre menos? O otimista sofre menos. Às vezes ele encara a vida de uma maneira mais alegre. Isso é bom. Até certo ponto, porque você não questionar nada também, você também não sai do lugar. Mas vamos pensar assim, cara. Você tem dois universos ali comandando a tua vida, que você tem o consciente, que é o que você quer. Eu quero ser otimista. Mas você tem o inconsciente que te governa também. E quanto que é de inconsciente que a gente tem? É muito mais do que o consciente. O consciente é só a superfície ali da mente humana, da psique. O resto é inconsciente. Então, às vezes, você quer acreditar numa coisa, mas o seu subconsciente, seu inconsciente ali não acredita naquilo. Você acredita o que a gente fala da boca para fora. Você fala, pô, mas eu acredito que eu vou ficar rico. Por que eu não fiquei? Porque você tem alguma coisa lá atrás, no fundo, que você precisa trabalhar para você gerar isso, tirar uma energia boa disso e gerar isso, uma prosperidade ali futura, alguma coisa assim. E a maior coisa que eu aprendi estudando essas coisas é que leva tempo para materializar nessa terceira dimensão aqui, leva tempo. Então, às vezes, você tem um desejo de uma coisa e você põe muita pressão naquilo. Você quer que aquilo aconteça rápido. E a ansiedade é falta. E falta é o contrário, é não ter. Agora, será que isso, Ana e André, será que isso também é de fora? Porque assim, a gente pensar negativo ou positivo, a superstição é uma coisa de dentro para fora. Mas será que tem também de fora para dentro? O tempo todo. Por exemplo, a inveja. O Sim. cara tá ali, ó. Exatamente. Sabe, o olho gordo. O teu pensamento, ele tem poder para você e para os outros. Então, André, dependendo do nível... Um dia eu tava muito nervoso, que meu filho aprontou uma coisa na escola, tava muito nervoso, e eu queimei a luz do banheiro.
De raiva. É uma coincidência, mas... Carrie, a estranha. Cara... Lembra desse filme? Parece bobeira, eu vou falar assim, mas eu realmente acredito nessa questão da energia. E a palavra... Eu acredito também. A palavra tem muita força. Tem coisa que você não pode falar para uma pessoa, para uma criança, que você vai comprometer essa criança o resto da vida dela. Então, e aí que tá, a gente também é criança, que a gente é uma criança ferida. Lá atrás, alguém feriu a gente. Então, o reflexo do que você dá na sua vida hoje, de falta, de carência, de tudo, é coisa que você sofreu lá atrás e você não se dá conta. Existe uma boa nova nisso. Você consegue trabalhar isso. Trabalhar isso através de um tratamento, de uma introspecção, uma reflexão. Pensar assim, por que eu tenho esse gatilho? E começar a tentar entender esse gatilho. Ou aonde começou esse gatilho? Eu tenho alguns gatilhos que eu memoro desde quando era criança. Então, hoje eu tenho uma maturidade para entender esses gatilhos e falar, ó, foi aqui. E aí eu consigo contornar isso aí. Mas é fácil? Não é fácil porque você tem a questão da criança ferida lá dentro, né? Tem um filme aí, que eu não sei o nome, mas tem uma cena que o monstro vem em direção à menina e a menina mostra uma borboleta para ele. Aí o monstro congela assim, ela pega, abraça o monstro. Deve ser um filme de terror. E aí ele vai se transformando numa criança. Aquilo ali é pura psicanálise. Aquilo ali é exatamente o que acontece. O seu monstro que te controla diariamente aí é uma criança ferida, que foi ferida lá atrás. Então, palavras têm poder absurdamente forte. São magias ali, assim, neuroquímicas que vão... A gente fala magia não no sentido de magia, mas no sentido de, para a criança, aquilo ser muito forte. Por exemplo... Uma criança que acredita realmente no Papai Noel porque os pais insistem que o Papai Noel existe. Aquilo é uma espécie de hipnose. Ela realmente acredita que ela ganhou o presente do Papai Noel. Vai falar para ela que aquilo é mentira. Ou ela vai se decepcionar se ela for um pouco questionadora, ou ela vai falar que você está mentindo para ela. Porque ela está hipnotizada. E todos nós estamos hipnotizados na sociedade. Em algum aspecto. Seja social, seja cultural, seja o apanhado das experiências que a gente teve. Quebrar esses padrões, quebrar esses programas é o que faz você mudar de rumo na vida. E é difícil. Porque a maior parte da gente não está questionando isso. Está preocupado com o serviço, com o relacionamento que não está dando certo. Você satisfeito? Sim. Ninguém está insatisfeito? Então, eu queria perguntar para o André, né? Com relação a essa crença coletiva. Por exemplo, eu com a cor branca, o DVD já tem uma visão diferente dessa cor branca, e você falou, não, para. Como lidar, então, com essa crença coletiva, tendo um pensamento que você tem? Por exemplo, você é inserido na sua família, festa de final de ano... Sim. E aí todo mundo fala assim, ó, tem que usar branco, tem que pular as 7 ondas, tem que comer a uva. Como lidar com as crenças coletivas? É muito difícil, porque ela está introspectiva lá na tua alma, lá embaixo. Então, assim, superficialmente, o que eu estou falando para vocês aqui pode fazer sentido. Mas se você não sentir que isso é uma verdade e começar a questionar suas crenças limitantes... você continua cometendo a mesma coisa. Mesmo que você não concorde mais. Porque aí entra naquela questão, eu vou ser rico. Não pega, pra mim não vai. Inveja pra mim não pega. Eu acho que você acreditar te faz ou atrair ou ter uma percepção melhor. Falar, nossa, eu não usei branco. Talvez tenha acontecido um monte de coisa boa nesse ano que passou imperceptivelmente. Você não enxergou. E eu não enxerguei. E eu dei ênfase no coisa ruim, nas coisas ruins que aconteceram. Coisa ruim não. Coisa ruim não. Nas coisas ruins que aconteceram. E eu falei assim, foi porque eu não usei branco, foi porque eu não pulei 7 ondas, foi porque eu não usei uma cueca nova, branca, porque eu não tenho dinheiro. Você vai atribuir aquilo. Porque se tá embutido na gente lá atrás... Aí eu creio que já é natural, então, do ser humano, a gente ter como é que a gente trabalha esse medo. Porque a gente vive em sociedade, o homem vive em sociedade. Sim. O homem nunca foi, mesmo quando eu era nômade, mas era em sociedade. Hein? Então sempre se ouve ou às vezes propositalmente, desse controle social. Mas às vezes não, às vezes foi, nossa, caiu um raio, Deus tá bravo, na época que não sabia o que era raio. Nossa, choveu 3 dias, o cara não sabia o que era a questão climática. E nossa, Deus tá castigando a plantação, ou senão Deus não tá chovendo, ao contrário, Deus tá castigando. Então a gente vai criando
esses arquétipos aí que você falou, essas construções. Mas aí, será que a gente... O legal é desencanar? Não tem como. Vamos que vamos. Não tem Ou a como. questão do livramento, né? Pode ter sido até um livramento pra você, pra quem acredita no livramento, nas coisas ruins. A ressignificação das coisas, porque eu penso assim, tudo que acontece de ruim na nossa vida tem um motivo. Nós somos seres que estamos aqui num processo de evolução. Seja você materialista ou não, você evolui. Evolui mentalmente, profissionalmente, evolui nos relacionamentos. Então, assim, quando você olha as sociedades humanas, tribais, elas são regidas por um status quo social ali. Uma norma de crenças ali que elas carregam. Quando há um choque nas crenças daquela comunidade, aquela comunidade morre. A comunidade grega morreu, algumas indígenas morreram. Então, quando, por exemplo, os jesuítas vieram catequizar os índios, muitos se suicidaram. Por quê? Não fazia mais sentido a vida deles. Então, nós precisamos dos mitos. Os mitos, eles se transformam ao longo do tempo. Então, em linhas gerais, cada sociedade tem seu mito. Nós temos o nosso. E esses mitos guiam os padrões. Padrão de comportamento, padrão de vivência, padrão de desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, por que o Brasil ele não consegue ter uma constância de prosperidade? Porque nós temos um mito, um conjunto de mitos aqui na sociedade voltados a esse fracasso coletivo. Nós somos uma sociedade preconceituosa, uma sociedade machista. São os mitos que governam a nossa sociedade. Mas outras sociedades também não têm esse machismo? Tem. Essa coisa mais rígida e são prósperos? Mas aí é um conjunto, né? Porque a Europa, muitos lugares da Europa são conservadores. Eu dei alguns exemplos, mas o conjunto total é o que vai fazer a sua característica social. É o conjunto da obra. E aí é bem complexo, muito complexo. E você herda isso. Por exemplo, por que eu estou falando em português aqui? Por que o cara torce pro Corinthians? Por que ele é evangélico? Por que ele é católico? Porque ele herdou isso da sociedade, da família. Do lugar que ele nasceu. Do lugar que ele nasceu. Se você pegar o corpo biológico aqui seu e se transportar no tempo e falar, ó, sua mãe fez você nascer lá na Índia, lá, e você está vivendo lá hoje. Muitas das crenças que você tem hoje, até as superstições não existiam nesse modo, iam ser outras. Outras crenças. A alimentação ia ser outra. Os deuses iam ser outros. Então, toda briga que os humanos fazem entre eles é porque você não consegue entender que os mitos, eles têm que ser aceitos de acordo com cada sociedade. O que faz você não aceitar isso é falar que o seu Deus está certo, o Deus do outro é profano. Então, cria todos esses acontecimentos que a gente está vendo aí. Ou você, por exemplo, qual que é o mito do que está acontecendo em Israel? É que eu sou o eleito, não sei se vai pegar mal falar isso aqui, mas você tem uma questão de achar que você tem um trabalho a fazer na Terra e você não aceita como os outros sejam diferentes. Nesse atual estágio que está acontecendo em Gaza, por exemplo, onde a criança está sendo decapitada lá. Eu acho muito complexo, porque... É complexo, eu fico pensando muito nessas coisas. Eu também acho que a gente o lugar que a gente nasceu. Os traumas que você... A nossa construção... A questão do trauma eu já acho também muito relativa, porque eu acho assim, o que te afeta, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso, né? Uma maçã é uma maçã para todos nós. Ela é vermelhinha, ela é adocicada, ela tem uma textura meio de areinha assim e tal. Mas tem gente que ama e tem gente que odeia. Porque o efeito que a maçã causa em você é diferente do que causa em mim, é diferente do que causa em você. Né? Então, se a gente... será que não é uma coisa... Porque se a gente for levar que todos esses mitos ou todas essas questões de desenvolvimento social estão ligados a mitos, a gente ia ter sociedades... a gente ia tirar dessa esteira a questão da exploração da Europa sobre a África, a gente ia tirar a questão da prosperidade dos protestantes lá, quando que o católico vê que grana é pecado, né? O rico não passa, não entra no céu e tal, e que os protestantes já têm uma teoria mais, se é bom, vida boa também é divina, também é de Deus, e a gente tem direito. Então, eu acho relativo, assim, não sei, eu sou leigo no assunto, a gente fala assim,
Porque as sociedades são muito diferentes, né? E todas as sociedades têm problemas. Os mitos, eles são criados de diferentes formas, como você disse, de acordo com a sua cultura. Mas se fosse assim, ia estar todo mundo mesmo dentro do balaio, assim? Ou tem coisa positiva nisso tudo? Não, assim, os mitos, eles têm origem sempre em relação a coisas muito antigas que você não concebe. Você nasceu no Brasil aqui, você é católico ou protestante, acabou. Você não vai investigar. A gente sabe pelos livros de história. Mas você não vai fazer uma investigação do que é aquilo. Né? Tá inserido dentro do seu ser ali, né? Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, maçã. Os receptores que você tem, o que vai te agradar ao paladar, por exemplo, tem gente que adora jiló. Eu não consigo pôr jiló na boca. Mas a língua é igual para todos, né? As papilas degustativas lá, como a gente chama lá, o significado, ali no fundo é o amargo, aqui é o doce, do lado é o salgado. O significado que você dá para aquilo não é. E, por exemplo, essa questão de que vocês falaram de superstições aí de ano. Isso não me afeta. Meu ano ele vai ser ruim ou bom, porque eu não vou parar para pensar que foi porque eu não usei uma cueca de uma determinada cor. Então a gente pode ser imune. No caso, você, por exemplo, é imune. Eu não digo que eu sou imune, mas... falar assim, isso não aconteceu por causa disso. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque ou foi uma falha minha, ou foi porque... Eu costumo pensar assim, 99% das coisas que acontecem na minha vida não depende de mim. As que dependem de mim, eu tenho que ter sabedoria para saber quais são. E tenho que ter coragem para mudá-las. E a mesma sabedoria para saber que aquelas que eu não posso mudar... deixar pra lá. Eu não posso, por exemplo, mudar se uma pessoa vai gostar de mim ou não. Não posso mudar se você vai proferir uma palavra doce pra mim ou uma palavra ruim. O que vai mudar é a minha significação quanto àquilo. Como aquilo vai te afetar. Como aquilo vai me afetar. Então, se uma superstição te afeta, ela vai te afetar porque você acredita naquilo. Se você acredita que você vai acreditar que ela te afeta. E às vezes isso, ela de certo modo nem te afetou, mas você vai procurar provas de que foi por conta daquilo que aquilo aconteceu. Você vai se convencer. Vai se convencer. E às vezes, gente, essa superstição, nós não podemos esquecer que ela também traz um afeto. Ela traz lembrança, ela traz memória. É cultural. Que é cultural, um que vem da sua avó ali, da questão de, olha, carrega um alho dentro da sua bolsa para evitar o olho gordo. E aí você, quando olha aquele alho, você lembra da sua avó. E aí, exonerado, você tem alguma superstição do tempo de seus avós, bisavós, da sua mãe? O que você tem de superstição? Coloca aí nos comentários e não esquece o like se você chegou até aqui no vídeo. Senta o dedo no like. Eu não sou tão assim meigo quanto a Ana. Gente, senta o dedo no like. A gente precisa chegar e se inscrever no canal, é lógico, é óbvio, né? A gente precisa de 1000 inscritos para você saber quem é o Rafa. Rafa tá aí hoje? A gente tá tendo bastante visualização, mas não tá tendo inscrito, gente. O que tá acontecendo? Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve aí. Comenta lá, né? A gente tem nossa vida, tem nosso tempo aí. Às vezes você vai ficar um pouco ansioso. Não me respondeu. Uma hora a gente vai responder, né? A gente tem um dia difícil às vezes, né? Um dia trabalhoso. Mas, comenta lá que a gente tem o maior prazer em ler. De verdade. Eu gosto de viver com as minhas superstições. Eu também com as minhas. Isso me completa, assim, como identidade, né? Branco, isso é bom. Pular 7 ondinhas, que mais assim? Cara, eu evito dormir com a porta do quarto aberta. Eu não gosto de dormir com a porta do quarto fechada, porque eu acho que aí não vai entrar ninguém. Ninguém vivo, não vai entrar ninguém morto também. Eu tenho medo. Mortos atravessam paredes. Mas do guarda-roupa. Porta do guarda-roupa aberta também não. Nem pensar. Dormir de frente pro espelho. Várias superstições em DVD. As coisas. Boneca no quarto. As coisas têm energia. As coisas têm energia e elas trocam informação com você. O fato de você não querer dormir com a porta aberta é porque ela troca uma energia com você. Uma energia que vai determinar seu comportamento. Então, sabe o que eu exonero? Vamos lá. Eu exonero, falando aí da superstição da boneca, eu exonero filme de terror que tem elemento de criança. Porque no quarto de menina tem boneca. E uma hora vai chegar. Todo dia tem uma noite. Eu tenho que esconder todo dia as bonecas das minhas filhas lá. Tem uma Wandinha, que é feia.
De dia já é feia, de noite ela fica com um zoião assim, ó. Aí tem um outro boneca que fica em cima e minhas filhas pedem pra me esconder. Então, gente, quer fazer filme de terror? Mas não põe coisa de criança. Eu tenho filho, e eu fico com medo, eu tenho medo, eu sou medroso. Eu não assisto mais filme de terror. Cara, eu exonero, então, filme de terror com criança amaldiçoada. Nossa, criança assassina, criança... Cara... É uma carga negativa tão forte isso aí, meu. Não precisa. Não precisa. Eu exonero. Eu sei que os caras estão tentando passar uma mensagem e tudo, mas a maior parte de nós é inundada com neurotransmissor aí que vocês nem têm ideia. Eu acho que esse filme hoje não é medo, é susto, né? É susto, é susto. Né? O medo era o exorcista, que era criança, né? Aquela que rodava o pescoço assim. O cara não fazia cocô nas calças porque não estava pronto ainda. Né? Cara, é um medo. Hoje em dia é mais susto mesmo, aquela questão do suspense e o susto. E você, Ana? Eu exonero as bonecas também, que eu morro de medo de boneca no quarto. A gente chegou num consenso aí de exonerar dessas bonecas aí. Não, é estranho mesmo. Não há necessidade disso. Pelo menos pra mim, não. Não, nem pra mim. Minhas filhas têm um monte de... Outro dia eu fui dormir no quarto da minha filha lá, esperando ela dormir, né? Fui lá fazer uma graça. Falei, não, vou ficar aqui, o papai vai ficar aqui. E eu comecei a olhar pra aquelas bonecas, tem uma que fica em cima do guarda-roupa assim, ó, e ela ficava me olhando assim, ó. Aí eu olhei pro lado, tinha a Wandinha, olhei pro outro lado, tinha uma outra boneca, uma boneca bebê. E aí tem uns vídeos na internet que as bonecas viram a cabeça assim, pra lá, pra cá. Pronto. Você só fica imaginando isso aí. Não, pelo amor de Deus, cara, eu escondi as bonecas. Então é isso, gente. E você, tem alguma superstição? Escreve aí. Tem medo de boneca no quarto também? Escreve aí. E aí, você concorda que é importante, não é importante? O pensamento tem poder? O que você achou aí que o André falou? Você vai mandar a linha do André ou vai mandar a linha minha e da Ana aqui? A gente faz e vamos ver o que dá. Tem uma discussão aí nos comentários aí. Se aconteceu alguma coisa errada, vai porque eu não usei roupa branca. E a Ana é porque eu usei a roupa branca. Tchau, gente. Na dúvida, não usei roupa. Passa pelado esse ano. Falou, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.